Pois é, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente vai começar aqui, mas, aliás, vamos começar não, a gente vai dar continuidade. Aconteceu um grande problema que a gente está conversando com dois grandes pastores aqui há 1 hora. E a gente teve um problema que não estava gravando. Então, muito do que a gente conversou aqui, a gente não vai conversar mais. Ou se a gente conversar, a gente vai conversar só superficialmente. Uma síntese, né? Mas, para resumir muito o que a gente falou nessa 1 hora de conversa sobre bênção divina aqui praticamente, eu estou recebendo aqui nessa noite o pastor Sérgio, que é o principal convidado aqui dessa noite, e juntamente com o pastor Saulinho, né? Que já todo mundo aqui da região conhece. Mas a gente está conversando, em especial com o pastor Sérgio, para ele contar um pouco como foi a sua experiência de conversão, né? O pastor Sérgio, ele frequentou desde os 11 anos de idade, foi o que ele estava me relatando aqui nesse período que a gente não conseguiu capturar para vocês. Ele, desde os 11 anos de idade, se envolveu com o espiritismo, depois com outras religiões africanas, e ele passou boa parte do tempo entregue, né, nessa posição. Né? A gente pode falar isso, né, Sérgio? Verdade. Aos ensinamentos do que esses grupos ensinaram a ele e tudo mais, desde os 11 anos de idade até os 17 anos de idade. E a gente ia dar início à conversa sobre como o pastor Sérgio se converteu, como ele largou o espiritismo, em que ele fazia aqueles rituais ali e tudo mais, e a gente começou a contar como foi que ele largou esse caminho do espiritismo, das religiões africanas, para o cristianismo, né? Como foi que ele se interessou pelo cristianismo, né? E ele falou, e agora a partir daí vai ser as suas palavras, pastor Sérgio, que o senhor começou a ler, começou a se interessar por cristianismo, lendo a Bíblia, porque o senhor via as figuras que estavam na Bíblia, que faziam referência aos santos que o senhor já colecionava ali, vamos dizer, em quadro, em imagens e tudo mais, né? Bastante. Começa a contar a partir daí, Sérgio, Então, para a gente recuperar a conversa. Eu tinha várias imagens e figuras dos santos que é considerado no sistema romano religioso, que é a Igreja Católica, e que elas são, como é que eu posso dizer, são, dentro do espiritismo, eles são associados, né? Digamos assim, seria isso a palavra? Então, eu gostava deles, então comecei a ler a Bíblia e vi na Bíblia, é uma Bíblia que tinha várias figuras e tinha essas imagens, esses santos, né, da Igreja Católica, como São João, São João, São Jorge, Nossa né? da Conceição. Não, São Jorge não tinha na Bíblia. Mas tinha o São Judas, né, na Bíblia, uma Bíblia, né, que tinha essas figuras. Então, eu comecei a ler essas figuras. Eu já fazia, então, como você falou, desde os 11 anos que eu fui me envolvendo com o espiritismo e frequentei várias casas espíritas e morava dentro dessas casas. E eu estava muito interessado, antes de começar a ler a Bíblia, de me tornar um babalorixá, um pai de santo, né? E eu estava começando a juntar dinheiro para poder fazer o que chama de fazer a cabeça. Eu me lembrei do nome agora, que é fazer a cabeça. Fazer a cabeça é você entrar num quartinho escuro e ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, conforme o poder que você quisesse ganhar, quisesse desenvolver, você tinha que passar um tempo lá. E com tempo em tempo você ficava, sabe? É um período que você se consagra. Com tempo em tempo você se consagra para poder os espíritos, eles fluírem mais de você, com mais poder. E tem gente que tem muitos poderes aí, né? E eles adquirem assim, fazendo esse tipo de coisa. Eu estava decidido fazer isso quando meu patrão ganhou uma Bíblia, essa Bíblia católica, que tinha várias figuras. Eu comecei a ler essa Bíblia, comecei a ver essas figuras, eu comecei a gostar delas, e todas elas eu tinha no meu quartinho, que eu tinha na despensa da nossa casa, da minha casa que eu morava, tinha
essas figuras todinhas, tinha livros, tinha um monte de coisa relacionada com o espiritismo. E aí eu fui ver que ele estava na Bíblia. Para mim era assim, eu que entendi. Na verdade não é, tá, gente? Na verdade não é. É só engano. Mas eu acreditei que eram os mesmos. E aí eu comecei a ler e aí fui gostando e fui me envolvendo tanto toda noite, ou de dia às vezes, mas eu passava muito tempo lendo a Bíblia. Eu passava horas, eu não sei quanto tempo, eu passava horas, tanto que eu botava um copo de uísque para tomar e eu já estava bêbado. Eu empurrava a Bíblia para um lado e o copo para o outro e dormia ali na mesa mesmo. Então, eu não sei quanto tempo eu passava lendo a Bíblia. E eu comecei a gostar dessa leitura, comecei a me entusiasmar e me chamar a atenção. E fui perdendo o interesse pelo Espiritismo. Não sei assim, exatamente explicar como isso aconteceu. Assim, foi... Primeiro porque eu estava, digamos, acho que magoado. Eu morei dentro do centro espírita e eu pude ver que eles mentiam, porque eles diziam que estava possuído pelo tal mestre, um tal espírito, e não era. Terminei que enganava as pessoas. E eu dizia, eu não vou fazer isso, eu não vou enganar as pessoas, eu vou, quando eu me tornar um pai de santo, né, um babalorixá, eu vou fazer direitinho a coisa. Eu queria mesmo levar a coisa séria. Eu queria levar a coisa séria. Imagina, como é que se leva um negócio desse a sério? Na vida, meu Deus do céu. Mas eu queria levar a coisa séria. Então eu comecei a perder o interesse, porque agora eu estava lendo a Bíblia. A leitura da Bíblia estava me impactando, porque é como se alguém ali, a leitura que eu fazia, era parecido como se alguém estava contando para mim aquela história. Era uma coisa muito forte a leitura que eu estava ali. Embora eu pudesse, não, tá embriagado, porque eu estava embriagado, eu estava bebendo, né? Mas era muito forte como que eu lia aquelas histórias da Bíblia. Então, eu disse, não vou mais querer também fazer a cabeça, né? Ser um pai de santo. E eu tomei conhecimento, né, que ia ter uma tal festa no dia 29 de junho. Você estava dizendo antes que quando o senhor começou a ler a Bíblia, o senhor começou a perder o interesse, não foi, no espiritismo? Perder o interesse. Mas aí o senhor soube dessa festa que ia ter e o senhor resolveu ir pela última vez. Eu ia pela última vez porque eu tinha dado a minha palavra. Eu disse que eu ia e eu vou. Inclusive levar uma oferenda, né? Levar uma oferenda que eles dizem é um sacrifício. Então eu ia levar um sacrifício, não importava o que fosse, se um animal ou um dinheiro. E eu acho que nesse tempo eu levei um dinheiro. Seria minha oferenda para dar ao santo. Santo que não é santo, né? Eram os demônios que me enganaram a vida inteira. Por anos eles me enganaram. Então eu disse, eu vou, vai ser a minha última vez que eu vou para o centro espírita, e lá eu digo a eles. Cheguei caladinho, fui tratado muito bem, porque eles me trataram muito bem, me receberam muito bem, como de costume, porque eu praticamente era aquele cara que fazia tudo. Não chama de escravo, mas seria uma espécie de escravo, porque você estaria para fazer tudo que eles mandam fazer. E aí eu fiz alguns afazeres que eles pediram e tal, e a festa começou às 8 e foi até meia-noite, mais ou menos. Até meia-noite. Quando encerrou a festa, que a festa é assim. Era uma festa que anualmente tinha? Era em prol de alguma anualmente coisa? Tinha essa festa. Só que o que é que acontece nessa festa? O que é essa festa? São músicas cantadas em louvores àquele espírito. Então, tinha várias danças. A gente conhece a dança do coco. Tem um coco que é dançado por aí fora, nas praças, tudo que é lugar. Coco é dançado lá. E muitas outras músicas que é tido né, como folclore foi tocada lá e é tocada dentro do espiritismo. A gente chama isso de cultura, mas é cantada dentro do espiritismo.
E nós cantamos e dançamos durante todas aquelas horas, em círculo, dançando em círculo, em homenagem ao tal espírito lá. E quando terminou, eu cheguei para o mestre lá, para o dono da festa, que era o pai de santo, e disse: eu estou indo embora. E ele olhou para mim revoltado, me segurou e disse: como você vai embora uma hora dessa? Agora vai ter, agora vamos comer, vamos, né? Ia passar a noite, o resto da noite, e amanhecer, e de fato amanheceu, eu fiquei sabendo depois, comida e muita bebida. E como eu tinha dito antes, essa noite eu não bebi nada, a não ser um copo de cerveja, uma quantidade, né, meio copo de cachaça, da aguardente, pitu, e uma outra mistura lá, que tinha álcool. Eu geralmente bebia muito, como eu já falei, e eu disse: eu vou sair, eu vou embora. Só que o meu propósito era abandonar de vez, literalmente, o espiritismo. Só que eu tinha dito isso, não era só uma coisa dentro, eu tinha falado isso quando saí de casa e falei quando eu cheguei, porque eu fui lá onde eles estavam, onde ficam as imagens, e disse: eu estou indo embora para sempre. Eu puxei aqui a porta e disse: eu estou indo embora para sempre. Agi normalmente, dancei, participei da festa, da dança, em homenagem a ele, e terminou, ia começar agora os comes e bebes, e aí eu saí. Quando eu saí fora, esse momento foi terrível, porque quando eu saí fora, muitas vozes, eles se reuniram aqui, eles apareceram aqui, todo esse lado de cá, assim, eles ficaram desse lado e atrás de mim. Os espíritos, até. Os espíritos, vários deles, e eles gritavam: você vai morrer, você não escapa, nós vamos te matar, você vai morrer, você não escapa. E eu fiquei atordoado, eu ficava rodando a cabeça no meio da rua, eu saí andando, isso lá no Arruda, na rua José Austragésilo, ali no Arruda. Eu saí andando em direção à Avenida Beberibe, ali no Arruda, que eu ia pegar um ônibus e iria para minha casa. Nessa época eu morava no Pina, ia pegar 2 transportes. E aí eles não paravam, e eu saí resistindo, e parecia aquele monte de abelha zoando e gritando nos meus ouvidos, e eles vinham, se jogavam assim em cima de mim, como que, né, queria me pegar, e passava. E você conseguia enxergar eles? Sim, nesse momento? Sim, eu via eles estavam... Era como se fossem vultos? Era... Tipo vultos, né? Igual a gente vê nos filmes. Só que aquelas sombras assim. Aquelas coisas vinham e, enfim, faziam isso. Só que aí eu fui pro ponto do ônibus, esperei o ônibus, demorou muito, não veio. Eu segui a pé, sentido a Encruzilhada. Encruzilhada é o bairro da Encruzilhada, né? Que eu ia passar, sair do Arruda, ponte de parada, e o outro bairro que era Encruzilhada. Porque lá nesse bairro da Encruzilhada, no Largo da Encruzilhada, passava vários ônibus, tinha mais opções. Aí, então eu pensei: vou para lá. E eles saíram atrás, como quem tivessem me acompanhando mesmo, né? E um gritava, outro gritava, e um gritava, outro gritava. Parecia gente, aquele povo me acompanhando na estrada. E eu no meio da rua, não tinha movimento de carro, eu no meio da rua, querendo escapar deles, né? Mas, como eu tinha dito, eu tinha perdido completamente a fé na existência de um Deus único. Tinha tempos que eu cria que existia vários deuses, tinha tempo que eu iria me tornar um deus, à medida que eu fosse crescendo, porque eu tinha outros livros que falavam disso também, sabe? Que poderia me tornar um deus. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa fase final da minha vida, eu não cria que Deus existisse e que ninguém ia para o céu. E que nós íamos para o inferno, todos nós iríamos para o inferno, era assim que eu entendia, e que Satanás era uma pessoa boa. E eu dizia várias vezes, eu dizia em qualquer lugar, eu na sala de aula, eu dizia isso.
Eu falava isso nessa sala de aula. Mas quem foi assim que ensinou isso para você? Não, eu fui criando essa mentalidade. Você criou isso na cabeça entendendo isso. Né? Entendeu isso? Mas eles, quando se manifestavam, diziam, não, o diabo é bom. E nós repetíamos. Eles mandavam a gente dizer, a gente repetia. Repetia, o diabo é bom. O diabo é bom. O diabo é bom. O diabo é nosso pai. Eu dizia isso. Dizia que o diabo era meu pai e que ele era bom. Então eu estava nesse final, né, nesse tempo, esse período que eu estava, nesse mês que eu estava vivendo de muita perturbação, eu estava crendo desse jeito, que Satanás era uma pessoa boa e que ninguém seria salvo, ninguém ia para o céu. Quer fazer o que no céu? Para que Deus ia querer o ser humano no céu? Então eu não acreditava que poderíamos chegar aos céus. E só não queria ficar padecendo nas mãos deles, porque o que eles faziam era maltratar a gente. Se a gente desobedecesse eles maltratavam. Eu fui muitas vezes, por exemplo, nesse período, já fazia aproximadamente 2 meses que eu não dormia direito. Quase 3 meses que eu não dormia direito, a noite toda, eu não dormia. E esse último mês, eu já não dormia mais quase de jeito nenhum. É que eles faziam. Eu tinha o cabelo grande, eu tô carequinha, né? Eu tinha o cabelo grande, eles me pegavam assim, rodavam, enchia a mão, o cabelo assim, e me puxava, se eu estou aqui na cama, eles pegavam aqui, puxava, tanto que eu chegava aqui, ficava só meus pés aqui. Então toda essa parte estava levitando, e soltava, eu caía, bluf, no chão, e eu acordava. Eu já acordava aqui, no chão, com as pernas aqui, ou se não pegava pela minha barriga, balançava assim e jogava no chão. Então, as minhas noites eram desse jeito. Então, eu já não aguentava mais eles. Eles estavam me maltratando. Então, eu perguntava, como é que vocês dizem que gostam de mim e que me querem e estão me maltratando? Isso ficou acontecendo assim, imediatamente depois, ou foi um período depois dessa festa, depois que você decidiu sair? Não, foi antes da festa. Foi no período que eu comecei a ler a Bíblia. Foi no período que começou a ler a Bíblia. Embora eu não tivesse noção nenhuma, né, eu só achava muito bom. Era uma sensação agradável. Era como se alguém estivesse contando para mim as histórias. Quando você começou a ler a Bíblia, começou a sofrer a ler a Bíblia, comecei a sofrer desse jeito. Que foi quando eu decidi que eles não queriam meu bem e que eu queria deixar já de vez completamente, nem mais queria mais fazer a cabeça, como eu tinha dito, que era ser uma babaruxá, já não queria mais. E aí essas coisas começaram a acontecer, com muita frequência, a noite inteira, gente, era uma perturbação assim, que eu não aguentava mais. Eles ficavam dentro de casa, para lá e para cá, uma agitação, perturbando, eles ficavam perturbando. E vinha, gritava no ouvido, não tem quem dormisse, não. Então, era uma loucura. E na rua também, né? Porque aí na rua, quando eu saía na rua, eles me amedrontavam. Tanto é que a última semana, essa semana da minha conversão, que foi a semana que eu voltei, né, do centro espírita, a história do centro... Deixa eu terminar então essa parte eu estava saindo do centro espírita, que já era de noite, já passava de meia-noite, e eu comecei a andar, e eles vinham aqui, então, nessa direção, e me acompanhando, e lá na frente, em Ponte de Parada, que era o bairro chamado Ponte de Parada, eu levantei a vista, veio um homem na minha direção. E aí eles disseram, ele vai lhe matar. Eu mandei ele matar. Ele vem, ele vai lhe matar. E aí eu me virei, eu disse, eu vou voltar para lá. Aí eu corri. Aí eu pensei, não, não vou voltar para lá. Vou voltar para o centro. Se eu voltar, eles vão dizer que eu me rendi e que eu sou fraco. Digo, não vou voltar. Quando eu me virei, o homem não estava mais. Não havia mais o homem. Aí, e eu tinha clamado, eu tinha dito, Deus, se tu existes, se é verdade que tu existes, eu disse, se tu existes, me salva, eu preciso ser salvo, não quero morrer. Né? E aí foi quando eu parei e disse, eu não vou dar o braço a torcer. Aí me virei. E novamente
em direção ao Largo da Encruzilhada, e o homem não vinha mais. Aí também para trás eu não olho, porque eu tinha uma cisma dentro do espiritismo, a gente não tem... E não olha para trás. Não olha para trás e tal, aquela coisa. Eu digo, eu não vou olhar se ele está lá atrás. E não tinha como ele passar, entendeu? Porque se ele vinha aqui, eu estou aqui e corri, não tem como ele ter me alcançado, passado por mim. Tinha que ser um homem muito veloz. Aí quando eu parei e voltei, ele devia estar aqui nessa altura. E ele não estava mais, e eu passei e fui embora. Lá na frente, perto já da encruzilhada, já na encruzilhada, né, perto do Lago da Encruzilhada, vieram um grupo de rapazes do outro lado da rua. Eu estava do lado de cá e eles do lado oposto. Aquele grupo de rapazes parecia, né, que estavam vindo de uma festividade tipo quadrilha, né, período junino, né? Vinha de uma quadrilha. Eu entendi que eles vinham de uma quadrilha de festa junina. E aí eu quis ficar à vontade, né? Eu digo, que legal, pelo menos o pessoal está vindo, né? Eu achei legal. E aí veio um ônibus, dei com a mão, mas o ônibus não parou. O ônibus passou direto. E aí, quando eu passei por aquela multidão de jovens, estou passando pela multidão de jovens. Eles iam do outro lado da rua, no caso. Isso, aqui nesse lado, e eu passando. Quando eu passei, eles já estavam do lado de cá, todos eles estavam do lado de cá, espalhados na rua, e gritaram, ei, é você aí, pera, aquelas vozes. E eles vieram, todos eles, na minha direção. E aí eu corri, e as pernas ficavam fracas. Eu não conseguia correr direito, porque as pernas ficavam, né? Eu ficava sem força nas pernas. E aí parei com um táxi, e eu entrei... Esses jovens eram pessoas ou eram demônios? Então, eu vi como pessoas, né? Só que quando eu entrei no carro, e eu disse... Vamos, saia, rápido, por favor, rápido, eles vão me pegar, vamos rápido. E ele olhava, e ligou, e saiu, né, passou a marcha no carro bem devagarzinho, eu disse, moço, por favor, vá rápido, que eles vão alcançar. E aí ele saiu. Não via ninguém. Aí lá na frente, ele ficou calado, pegamos a Avenida Agamemnon Magalhães. Aí ele disse assim, você estava vendo o que ali? Digo, o quê? Você está vendo o quê? Ele já perguntou meio cabreiro, esquisito, né? Esquisito, né? Você estava vendo o quê ali quando você mandou ir rápido? Digo, você não viu aqueles caras que queriam me pegar? Ele disse, não. Tá bom. Ele saiu. E não falamos nada. Aí chegou em cima da Ponte Tupina, não tem como, é só ir, né? Só seguir. A Ponte Tupina, seguir. E eu ia descer logo ali na esquina, na segunda esquina, na entrada, ali na Herculano Bandeira, que na época era um restaurante chamado Toca do Ganhamum. Então eu descia lá e pegava aquela rua, que eu acho que, se eu não me engano, é Antônio de Góes, não é Antônio de Góes, é alguma coisa, não lembro mais o nome daquela rua, onde é a nossa casa, era a minha casa. E aí... deu o valor que eu tinha no bolso, eu disse, pare. Eu estava perturbado demais. E ele, não, vou botar você lá embaixo. Não, pare. Eu gritei com ele, ele parou o táxi, eu joguei o dinheiro, desci e saí correndo. E ele saiu dirigindo, passou por mim e foi embora. E eu saí correndo, assim, olhando para trás, tudo que é lugar. Cheguei em casa... E aí eu estava sem chave, eu tinha que acordar meu patrão. Acordar meu patrão era um negócio sério. O cara era perturbado demais e ele ia chamar palavrão até amanhecer o dia, né? E eu pensei, eu vou chamá-lo, vou acordar ele, é claro, e ele vai se aborrecer, e eu vou para o meu quarto, tranco a porta e ele fica lá chamando os palavrão dele. É isso que eu vou fazer. E aí eu fui, chamei, Fernando, só chamei uma vez, cara. Ele veio, calmamente, abriu a porta, eu entrei, ele fechou, não disse nada, voltou para dormir, e eu fui deitar. Não consegui dormir. Essa foi a hora, assim, que Deus começou a falar comigo. Agora eu me emocionei.
Essa foi uma hora muito, muito forte. Porque eu fiquei revoltado demais com todos os demônios, todos os espíritos. E eu entrei naquele tal quartinho, que estava tudo lá, e eu pegava eles assim, apertava e disse: vocês não me defenderam. Porque todos aqueles na minha cabeça eram os Exus. Os Exus, segundo o que a gente aprendeu no Espiritismo, eles trabalham para os orixás. Como que eu tinha vários orixás comigo, que segundo eles diziam que eu tinha, né, que eu tinha não sei quem de frente, que era algum era muito forte, muito valente e defende os seus. Como é que algum deixou que esses demônios... Aí eu pensei, é seu, você mandou. Eu pegava aquele objeto que era A representação daquele espírito, né, que é o Ogum. Ele disse: você deixou eles me perseguirem, você quis isso, foi você que mandou. E eu fiquei pegando todos eles, jogando no chão, e jogava assim os livros, e fui derrubando tudo, fui tirando o que eu pude tirar, e revoltado, e me ajoelhei, e aí eu disse: Deus, acabou. Eita. Deixa eu me refazer aqui. Nesse momento foi quando Deus... Foi muito forte. Ele me envolveu ali. Eu me senti totalmente coberto por Deus. E ele falou comigo o resto da madrugada. Era 2h. E foi até às 6h. E eu me sentia assim abraçado pelo próprio Deus. E ele falava, eu não lembro que, assim, claro, não saberia como falar, mas é como se ele me enchesse de muita coisa. Ele foi me enchendo ali, fiquei ali, somente ali, e ele falava comigo, falava no meu íntimo, no meu espírito, que eu não sei como dizer. Ele se repetiu depois várias vezes, várias noites, vários dias, semanas, esse momento, assim, momentos como esses. Mas nessa madrugada de 2h até 6h, foi quando eu parei, abri os olhos, e eu estava ali naquele quartinho, me deparei que eu estava naquele quarto. Eu olhei para tudo aquilo ali. É porque, para quem não escutou antes, né? Tinha um monte de coisas nesse quarto, imagens, assim, um monte de imagem dos santos, dos orixás, não sei o quê, né? Voltas, né? Chama de voltas, são os trancelins, são de todos os orixás e de vários símbolos, mestres. Né? Animais também, né? Não, orixás, vários Sim. símbolos, né, relacionados aos orixás, dos mestres. Tinha imagens também e quadros. E eu estava ali dentro e eu olhei para aquilo ali às 6h, depois de todo aquele momento, né, tomado, coberto por Deus. E aí eu olhei para aquilo ali e vi aquilo ali, nem nada daquilo mais tinha valor. Então eu fui tirei tudo, fui tirando, botando no chão, botando no saco. Ali mesmo, naquela manhã. Fui tirando tudo. E aí eu deixei lá. Meu patrão saiu, amanhecia terça-feira, porque o dia 29, se nós olharmos no calendário, a gente vai ver que o dia 29 de junho de 82, caiu na segunda-feira. Porque eu passei, é isso? Bom, é isso aí. Que aí passou, então, amanheceu a terça, meu patrão saiu e não voltou. Ele tinha que vir para abrir, porque a segunda-feira era o nosso dia de folga. Mas terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo ele abria. E ele não apareceu. Não sei por que cargas d'água ele não apareceu.
E aí ele não veio e eu fechei a porta, sei que ele não veio abrir, então eu fechei a porta, todas as portas eram fechadas, de cadeado, de corrente, tinha cortina, fechei as cortinas, as janelas, onde tinha brecha eu fechei tudo, porque eu estava apavorado, ainda tinha as vozes, não com a mesma frequência, mas ainda tinha as vozes dizendo, eu vou lhe matar. Só que eles estavam fora. Uhum. Eu não via mais dentro da casa. Eu não vi dentro da casa. Embora dentro da casa eu já tinha feito pactos com o meu patrão. Eu tinha feito o que a gente chama de trabalho, né, com o meu patrão. Mas eles não estavam dentro da casa. Eles estavam fora da casa. Antes eles estavam dentro. Eles estavam ali comigo, né? Mas agora, nessa manhã, ele já não estava mais. E essa semana todinha, terça, quarta, quinta e sexta, eles não ficaram dentro da casa. Eles não ficaram. Eles ficaram lá fora. Eu creio que Deus não deixou. Eu acho que a presença de Deus, que estava ali, provavelmente, né? Impediu que eles entrassem. Eu penso que Deus botou anjo, eu não sei. Eu não sei. Sim. Mas eu penso que sim. Porque eles ficaram lá fora e eu ouvia eles lá de fora. Eles diziam, vou lhe matar, vou lhe matar, você vai morrer. Isso é bicho para infernizar. Só que eu não tinha alimento, meu patrão não deixou dinheiro para me comer, e eu fiquei então a terça comendo o que tinha, que eu nem sei o que foi que eu comi na terça, não bebi, todo dia eu bebia. Todo dia eu bebia. E fumava. Todo dia eu bebia e fumava muito. Meu cigarro acabou. Não bebi. E eu agora estava sem comida. Chegou a quinta-feira, eu não tinha mais nada. E todo o dinheiro que eu tinha só dava para um pacote de macarrão. Só mesmo, um pacote de macarrão. Literalmente, eu ia comer só o macarrão, cozinhar e comer. E aí, eu disse, eu tenho que sair. Eu vou sair, fiquei naquela luta, sai, não sai. Eu peguei a chave, bem devagarzinho, como quem só eu pudesse ouvir a volta da chave. Eu ser perturbado, né? Oh, meu Deus do céu. Abri a porta, bem devagarzinho, botei a cabeça lá fora, olhei tudo que é lado, porque estava visão panorâmica para ver tudo, e se ninguém estava ali bisbilhotando. Puxei a porta atrás de mim, passei a volta na chave e aí fiquei parado. Parei, olhei, corri, pulei a cerquinha, né, que era uma cerca de ferro, né? Pulei, corri pro mercadinho, que na época tinha um mercadinho, não lembro mais o nome. Comprei um pacote de macarrão, tudo nas carreiras, tudo escorrendo. Entrei correndo, peguei o pacote, passei no caixa, sabia o valor, entreguei o dinheiro e corri. Com o pacote de macarrão na mão, só, nem embrulhou nada. Corri, fiquei na frente de casa, olhei, pulei novamente o muro e abri a casa e olhei, fechei tudo. E aí fiquei na porta, trancada, e ouvindo se alguém tinha entrado. Não tinha como entrar, porque estava tudo fechado, mas na minha cabeça eu pensei, alguém podia ter entrado. Porque na minha cabeça era assim, e isso acontecia muito dentro do espiritismo, e acontece, né? A gente vê, se desobedecer os demônios, eles batem, eles maltratam. Tanto que, todo o período que comecei a ler a Bíblia, eles se sentiram ameaçados, eles puxavam meus cabelos, botavam no chão, pegavam pela barriga, assim, jogavam no chão, buf. Então, né, meu receio é que eles mandassem qualquer um bater em mim. Por quê? Um colega nosso, quando ia para uma festa, a gente estava indo para uma oferenda na praia, que seria para Iemanjá, o motorista parou o ônibus e dentro do ônibus tinha 3 rapazes. E aí esses 3 rapazes saíram levando um deles, jogou fora do ônibus e bateu nele, deu chute, pontapés. O cara ficou todo arrebentado, coitado. E os caras correram e foram embora. Aí o que é que disseram? Ele estava desobediente. Ele tinha desobedecido ao santo dele. Então o santo dele manda os demônios
bater nele. Manda os Exus bater nele. Aí eu digo, eu pensava que isso poderia acontecer comigo. Eu tinha muito medo. Então passou a quinta-feira. Tranquei tudo. Fiquei lá. Silêncio absoluto. Era um silêncio absoluto dentro de casa. Que eu andava na ponta do pé. E anoiteceu. Amanheceu, chegou a sexta-feira. Estava lá e digo, hoje meu patrão deve vir. Porque semana todinha, né? Não abriu, ele deve abrir hoje. Anoiteceu, quando deu 11 da noite, ele chegou com o sócio dele. Eles chegaram discutindo, os dois, e aí chamou, Sérgio, vai comprar 2 esfirras. Eu teria que sair, passar pela rua, né? Eu não lembro o nome, deve ser que é Antônio alguma coisa, Antônio de Góes, ou Antônio sei lá o quê, ir para Herculano Bandeira, e tinha um restaurante chamado Barão, ou Barão. Lá era um local onde vendia comidas árabes. Eu ia comprar as esfirras lá e voltar. Da casa para lá era coisa de, no máximo, 5 minutos. Quando eu saí, aí eles estavam lá fora, chegaram. Aí disseram, pronto, nós vamos lhe matar agora. E aí eu pensei, vai nada, eu entrei. Aí quando eu entrei... Vai nada. Quando eu entrei, assim, em cima do ar-condicionado, tinha uma imagenzinha do Zé Pilintra. Quando tu entrasse nesse restaurante. Porque, não. Deixa eu voltar. Eu estou saindo de casa. Sim. Ah, entendi. Quando esses demônios voltaram a me atacar na saída de casa, aí eu disse, eu vou voltar. Né? Eu vou entrar dentro de casa de novo. Quando eu entro, lá está a imagem do Zé Pilintra que meu patrão botou, que foi eu quem fez o pacto e mandei ele botar. Eu criei toda a orientação para ele. Olhei para ele, eu esculhambei ele, disse uns palavrão com ele. Ele disse, você não protege de nada, você não é de nada, eu disse. Você não é de nada. E aí, eles ali, né? Espalhados ali, esperando que eu saísse. Então, a casa estava protegida. Eles não entraram na casa. Porque eles poderiam ter entrado, a imagem estava lá. Uhum. E nos outros dias eles não estavam lá. Tinha uma legalidade ali, né? Não existia. Mas mesmo assim não entraram. Só que, esse tempo, eles não podiam entrar. Eles não entraram, porque eles ficaram lá fora. Então, quando eu entrei, eles ficaram lá. Eles podiam ter me arrastado, batido, como de costume eles estavam fazendo comigo. Tá, quando eu estou aqui no portão, eu pensei, cara, se eu voltar, meu patrão vai dizer que eu perdi a fé. Ele vai descobrir. E aí ele vai dizer que eu sou um fraco. Eu não queria ouvir essas coisas, que eu era fraco. E aí, que eu tinha perdido a fé, que eu não queria mais nos espíritas, que se eu estava ensinando, eu tinha feito vários trabalhos para eles. Para ele, eu tinha feito já vários. E eu sabia da vida deles, eu contava as coisas, tipo adivinhação, né? E aí eu não podia agora, eu disse, não vou voltar, eu vou enfrentar. E aí, quando eu vou colocando o pé fora de novo, um cara saiu de um motel com um livro pequeno na mão, desse tamanho aqui mais ou menos, um pouquinho maior assim, a capa preta, um zip, olhei para ele, ele gritou de lá, ei! Aí eu parei. Aí as vozes, se eu lhe falei que eu vou lhe matar, se eu vou lhe matar. E as vozes ficaram, e o rapaz chegando, eu disse, eu não vou entrar, eu vou enfrentar esse cara, eu vou enfiar esse guarda-chuva na barriga dele. E eu botei o guarda-chuva aqui assim e fiquei esperando. Ele manteve a distância como daqui, mais ou menos, para o Luciano estar ali. E aí ele perguntou. E ele parou um pouquinho, né, quase que parado, e eu saí andando devagarzinho, sem querer me aproximar, mas certo do seguinte, que se ele viesse, eu enfiava o guarda-chuva, e eu pensei, eu vou enfiar nele, e vou para uma mata dessa e me mato. Mas eu não vou me entregar a esses demônios. Aí o que eu pensei. Aí ele perguntou, eu estou procurando Marcos Patulino. Ele disse, rapaz, aqui não tem esse cara aqui. Na verdade, estava aqui, meu patrão pôs ele para fora porque ele começou a fazer umas coisas erradas. Ele estava fazendo umas coisas erradas. Meu patrão tinha pôs ele para fora faz uma semana, por sinal. Aí, ele
pareceu muito triste, baixou a cabeça e saiu na minha frente, mantendo a distância assim de 1,5 m. E eu disse, cara, se esse cara se virar, ele vai morrer. Eu vou matá-lo. Eu acho que eu vou bem assim. E aí, eu olhei para a mão dele, estava o livro, né? Aquele livro assim. Eu perguntei, você é crente? Eu pensei, né? O que um crente está fazendo? Uma hora dessa, 11 da noite, saindo de um motel, na rua deserta. Estava bem deserto o local. E o ambiente, todo aquele ambiente lá, aquele bairro ali, aquelas ruas ali, era de prostituição, né? Era um bairro de prostituição. E aí, ele virou, disse, sou. Eu perdi as forças. E aí fiquei com o guarda-chuva na mão, sem força, disse, se ele quiser me matar. Eu perdi as forças, literalmente. Ele disse, sou, e parelhou comigo. Dali... Você viu o poder que existe na vida de um crente, né, rapaz? Cara, muito poder. A gente nem imagina o poder que existe na vida da gente. A gente nem tem noção. Uhum. Desculpa te interromper. Não, por favor. Tanto que quando o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, ele diz, rapaz, eu oro para que vocês tenham conhecimento do poder que está em vocês. Uhum. Verdade. Poderoso mesmo. E nós temos realmente, sim, queridos, em nome de Jesus. E ele parou na esquina, que era na Toca do Gamu. Ali tinha vários táxis parados, e os taxistas conversando. E o carro da polícia passava bem devagarzinho. E ele falando do apóstolo Paulo, falava de Jesus, falava das experiências do apóstolo Paulo, falava que eu poderia ser igual ao apóstolo Paulo, que eu poderia me conhecer Deus e os segredos de Deus. É isso que ele falou, assim, mas o segredo de Deus, as coisas ocultas de Deus. Eu digo, pronto, é comigo. Isso, o mistério de Deus. Eu digo, pronto, é comigo. Os mistérios de Deus, isso é o que eu mais gostava, o que me impulsionou a entrar no Espiritismo era conhecer essas coisas misteriosas. Ele pegou no ponto fraco. Eu acho que ele não sabia, mas inspirado pelo Senhor, eu penso que sim. Porque o cara, ele contando a história dele, de como foi parar naquela noite... Ele disse o que precisava ser dito ali, né? Eu disse o que disse, exatamente. Porque ele contando a história dele, né, é o Franklin, meu amigo Franklin Marques, meu pai na fé. Esse cara está na Espanha hoje. E ele contando a história dele, de como ele foi para lá. Deus não mentiu para ele. Mas, de alguma forma, Deus disse, vá lá procurar o Marcos Patolino. Porque o Marcos não foi na reunião. Esse cara era muito dedicado, e ainda é, certamente. E ele foi lá por causa da dedicação dele, entendeu? Ele foi atrás do Marcos Patolino. A reunião terminou às 10h, ele saiu, chegou, ele estava lá de motel em motel procurando o Marcos Patolino. Que coisa. Ele não estava indo para o motel fazer festa, ele estava indo procurar o Marcos Patolino. Rapaz, isso aqui é um amor, hein? E ele me viu saindo da casa, ele chamou, procura, aí falou e tal. E ele contou para mim. Depois eu fiquei sabendo como foi a história, como Deus moveu ele. Ele morava, quem conhece Recife, o Grande Recife, sair de Boa Viagem, vir para o Pina, para depois do Pina ir para o aeroporto para pegar um outro ônibus e ir para a Ponte dos Carvalhos. Que é isso? Ele passou 1 hora comigo ali. Saí de casa, era às 11h. Fiquei 1 hora com ele ali na esquina da Toca do Gamu. Ele falava, eu estava gostando de tudo que ele dizia, mas eu estava apavorado. Eu estava assim, empinado, assim, olhando para os caras que estavam lá conversando, os motos de táxi, a polícia passando, e eu fazia assim, apavorado, com medo, porque achava que era a hora que eles iam me pegar. E esse cara poderia ser, com tudo o que estava acontecendo, mas poderia ainda, né? Poderia ser ele um cara que estava só fingindo alguma coisa. Mas estava muito bom o que ele estava dizendo. Próximo já, né, depois de tanto tempo, que eu perdi noção do tempo, tanto eu como ele. Eu não sabia que tinha passado já 1 hora. Eu disse que de casa para o restaurante, o Barão, comprar esfirra era 5 minutos. Já fazia quase 1 hora e nós não sabíamos, nem ele. Eu acredito que ele deu conta da hora. No momento eu disse assim, então eu pensei,
Tudo estava acontecendo. Aquele pavor, aquele pânico em volta de mim. Só ali não estava. Havia uma paz ali fora. Então eu pensei comigo em silêncio. E disse comigo em silêncio: se isso que ele está falando é verdade, e se Deus existe, eu quero para mim. Fiz assim, ó. Buf, entrou. Entrou. Uau. E eu me senti cheio. Aí ele olhou para mim, ele disse: tome esse endereço, vá amanhã lá na igreja, vai ter culto às 8 horas, é um grupo de jovens. Eu disse: mas eu sou espírita. Ele disse: não tem problema, pode ir assim mesmo. Eu disse: tá certo. E aí ele saiu, eu saí pulando, eu saí pulando pela rua. Pulando, assim, ó, de tanta alegria. Era uma alegria que eu não conseguia me conter. E eu subia, era tanta alegria. Você sentiu aquela coisa vindo que entrou que você dentro não sabia até então do que era, né? Sim. Que saiu dele e veio até você, né? Aquele que estava envolvendo ali entrou, assim, em mim. E eu senti dentro de mim e eu saí pulando, assim, pela rua. Sabe, parecia um cabrito saindo da estrebaria correndo. E aí eu falei: só 2 esfirra. Ele me deu as esfirras, eu saí pulando pela rua, e saí levando e tal. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, meu patrão estava uma fera. Eu nem quis saber da ferocidade dele, simplesmente entreguei as esfirras lá, ele não pegou, joguei ali, botei assim na mesa. Eles dizia um monte de palavrão, eu nem liguei. Ele voltou para o sócio dele, continuaram discutindo, eu fui deitar. Lembra que eu disse que eu não dormia? Já fazia mais de 2 meses que eu não dormia uma noite inteira. Eu estava com os olhos esbugalhados de tanto sono que eu vivia, assim, um acúmulo de sono muito grande. Forrei o pano no chão, meu colchãozinho no chão, forrei o colchão e tal. Era meia-noite e alguns minutos já. Talvez 00:10, eu tentei rezar Ave Maria, tentei rezar Salve Rainha, não sei se tem essa reza também, eu acho que tinha, Salve Rainha, né? E eu tentei rezar Ave Maria, não consegui, tentei rezar o Pai Nosso, também não sabia, então eu não sabia mais as rezas, porque eu já tinha tirado de Deus de mim, de tal forma que eu não lembrava mais de reza nenhuma, porque quando criança eu rezava, e nem o Pai Nosso eu sabia rezar. E aí eu deitei, aí levantei. Quando eu levantei, amanheceu o dia. Era 6 horas, eu digo: como? Eu só deitei, e aí levantei. Quando eu levantei, tinha amanhecido o dia. Eu disse: como? Aí eu estava eufórico, pulando, mas eu dormi. Eu dormi, meu Deus, eu dormi. Pronto. E aí eu abri as portas. E fui para a rua, e acabou aquela prisão. E chegou o sábado. O dia de ir para o que era culto, né? Que era o dia seguinte, né? Que amanheceu o sábado, né? Seja para o sábado, eu dormi. Meu Deus do céu, eu dormi. Eu fiquei tão eufórico que eu gritava: meu Deus, eu dormi! Meu Deus do céu, que coisa incrível. E o pior é que assim, eu deitei e acordei. Eu só deitei, assim, aí amanheceu o dia. Eu não entendo como foi. E aí a reunião era de 8 horas. Da onde eu morava para o local de reunião era 20 minutos de ônibus. Eu estava saindo às 5 horas da tarde. Eu digo: eu vou. Eu estava tão eletrizado, tão eufórico. Nem me lembro se eu comi. Sabe que eu não lembro se eu vinha comendo? Eu não lembro se eu comi na sexta e comi no sábado. No sábado, não me lembro. Eu não estava ligado, não estava totalmente desligado. Eu também realmente assim, desde novinho, eu tinha mesmo dificuldade de comer mesmo, eu não gostava muito de comer, de mastigar. Até hoje. Até hoje. Não gosto de mastigar, isso é incrível. Tem fases da minha vida assim que eu digo: Aninha, faz alguma coisinha aí para mim beber, pelo amor de Deus, que eu não quero mastigar. Aí descobri mês passado, mês atrasado, que minha mãe também nunca gostou de mastigar. Esquisito, que eu nunca vi disso. Mas eu não me lembro se eu comi nesses dias, né? Que eu estava saindo, então, era o sábado, e quando eu estou no ponto do ônibus,
esperando o ônibus que o irmão disse para mim. É o ônibus da aeronáutica. Você vai descer em tal parada, na altura do Paulo Miranda, você vai assim tal, você vai chegar por trás do Paulo Miranda, lá tem a congregação da igreja. Aí eu disse, tá bom. E eu fiquei parado no ponto do ônibus. Aí ele chegou. O tal demônio que sempre estava mais presente, sabe? Tinha um demônio que ele estava muito presente. Esse era o tal Giramundo, que o pessoal dizia eles lá, os mestres, os mestres que são espíritos, né, malignos, e os babalorixás, que são os pais de santo, diziam que era o tal Giramundo. Aí ele chegou, pôs do meu lado, que era sempre do lado esquerdo. Ele sempre estava do lado esquerdo. Viu, gente? Ó, sempre do lado esquerdo. Quem fica do lado esquerdo não presta. É os bodes, né? É os bodes. Aí ele ficou do meu lado. Aí ele disse, vai para onde? Eu disse, eu vou para a igreja. Ele disse, você vai fazer o que lá? Ele disse, eu vou para o culto. Eu vou estar com os crentes. Eu não disse culto, eu disse, eu vou estar com os crentes. Ele disse, pois é, você vai com os crentes, aquele povo chato e tal. Ele disse, hoje tem um toque. Aí eu, opa, um toque? Ele disse, hoje tem um toque. Aí eu fiquei, porque toque era os atabaques, os tambores. Quando os órgãos batiam, menino, eu via a quilômetros. Eles conseguiam fazer eu ouvir os atabaques batendo a quilômetros. E eu saía correndo até chegar no local. Era uma coisa esquisita, uma possessão, né? Eu não ficava possuído de todo, mas eu era tomado de uma energia que eu corria, como eu estava, até lá o local. E ficava lá 2, 3 dias, 5 dias, uma semana toda, 15 dias, depois vim embora. Era desse jeito. E aí eles hoje têm um toque. Eu disse, Eu pensei, ele disse, homem, vai hoje. Vai o último. Eu parei, fiquei pensando, tá bom, eu vou. A avenida tinha 3 faixas, que é a Herculano Bandeira. Mesmo assim, depois ainda... De tudinho, né? O bicho era convence, né? Ele convence. Convence, né? Ele conseguiu me convencer. Então, eu passei as 3 avenidas. Quando eu tô no meio de uma, dá aquele pânico, sabe aquele pânico que você perde as forças e pensa que vai desmoronar? Que você parece que vai, né, se dissolver? Deu aquele pânico, eu atravessei e fiquei no meio-fio assim, como quem, sabe, desequilibrado. Parei. E ele encostou. Ele disse, vamos? Eu disse, não vou. Vá você. Eu disse, vá você. Só que desse outro lado, eu não vi, mas eu senti um ser dizendo, vá para a igreja. Um anjo. Provavelmente. Eu fiquei na luta, vá para a igreja. E ele do lado aqui, né? E eu fiquei imaginando, rapaz, eu vou pro toque. Então eu tinha que passar essa rua todinha e chegar na outra rua, que eu acho que é essa rua aqui, que é Antônio de Góes, né? Eu fico meio confuso com esse nome de rua. E aí eu tinha que passar para essa rua e atravessar. Eu digo, se eu fizer isso, ele vai me pegar lá. Eu vou ser atropelado, né? Porque isso acontecia muito, eu via muito disso. Eles como um represália, né? Faziam alguma coisa. Eles faziam, e as pessoas... Eles matam as pessoas. Quem era atropelado, que estava dentro do espiritismo, que era atropelado, sabia que foi eles que botaram por cima. E eles diziam, só fui eu. Eu vou te pegar, só vou te fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar uma peixeirada, vou fazer isso, vou fazer não sei o quê. E acontecia. Você vai ser atropelado, que eu vou lhe botar o carro por cima de você. E o cara... E eu digo, ele vai me matar. Se eu não vou, fiquei aqui no meio-fio aqui. Na calçada, desci para a calçada. Eu disse, vá você, que ele mandou eu ir. Vamos? Não, vá você. E aí fiquei... Aí a voz disse, vá para a igreja. Eu me virei, aqui mesmo, me virei, e fiquei olhando para frente, que eu teria que atravessar essa avenida de volta, voltar para o ponto do ônibus. E aí eu vi que ele não estava aqui do meu lado. Né? Agora eu estava do lado direito, nem estava do lado esquerdo, estava em canto nenhum.
como era costume, eu ver ele ali, né? A criatura lá. Aí, ele não estava ali, eu disse, eu vou atravessar. Aí e demorei, ó, muito, até que não vinha carro nenhum, eu, rapidinho passei. Embora que as pernas saem sem força, meio que trêmula, mas eu consegui atravessar. Mas eu fiquei atordoado, qualquer ônibus que veio, eu peguei. Peguei o ônibus, e aí o ônibus que eu peguei foi, eu acho que... Eu não lembro qual foi o ônibus, eu acho que foi o QG Aeronáutica. Era para ter pego o Setúbal, eu peguei o QG Aeronáutica, e aí eu passei muito, uns 800 metros, eu perguntei, rapaz, eu estou querendo descer na altura do Paulo Miranda, que é o escritório imobiliário do Paulo Miranda. O cara disse, rapaz, já passou. Desce aqui e volta uns 800 metros que tu vais achar o local que tu quer. Tá bom. Desci e correndo. Com medo, né, de acontecer alguma coisa, sair correndo. Aquela corrida como se fosse um Cooper, né? E aí eu cheguei no Paulo Miranda e olhei lá nos fundos, lá tá aquela casa. E eu pensei, é ali. E aí eu olhei, estava acesa a luz lá dentro, e eu fui me aproximando, e à medida que eu fui me aproximando, foi como que saindo os raios de luzes. A gente vai dizer as coisas, vai ser emocionante. Ai, Deus. Uns raios de luz saindo de dentro daquela casa lá. E aí eu fui me aproximando mais os passos e fui ficando eufórico, agora já diferente de como eu estava na noite anterior, de como também eu tinha amanhecido, né? Já não era mais como eu estava, que eu estava já perturbado e agora eu já voltei a ter uma sensação boa de novo. E aí eu fui, e entrei. Quando eu entrei, acabou tudo aquilo ali, né? E eu estava dentro do céu. Para mim, era um pedaço do céu, era o céu, sei lá o que era aquilo. Aí tinha os rapazes ali na frente, eles estavam ensaiando. Era 6 horas. O culto era 8. O culto era de 8. Eu sabia que era de 8, é porque eu que tinha tido a euforia de sair cedo mesmo. E aí o nome dos caras que estavam lá era Gordinho, Passo Mago, Medusa. É os nomes que eles tinham, né? Na verdade, o Gordinho chamava-se Cláudio, Medusa, não lembro do nome dele. Medusa? Medusa, que ele tinha o cabelo enroladinho, aí chamava de Medusa. E o outro era Passo Mago, que o nome, na verdade, não era Passo Mago, é Anderson. Aí chamava de Passo Mago, que ele era magrinho. Aí... E acho que tinha um outro chamado Passarinho, não sei se nesse tempo tinha um Passarinho. O Passarinho é meio... Ele tinha tomado tanta droga, coitado, que ele... Era agora você pergunta, será que eu saí mesmo de um centro espírita e tô numa coisa de crente? Será que não, eu vou te contar um nome agora. Louco tá aqui do mesmo jeito. Eu vou te contar agora o que aconteceu nessa noite. Porque esses caras estavam lá, tudo jovem de 18 anos, 20 anos, né, sei lá, mais jovens do que eu, garoto novo. Eu tinha 17 anos, eu estava perto dos 18, então eu estava em junho, né, julho agora, isso era o dia 2 de julho, era o dia 3 de julho, e eu faço o aniversário em outubro, então eu estava perto dos 18. E só entrava jovens. Tinha do lado um janelão grande, aqui na frente, né, um local tipo um palco, né, que chama de altar. Do lado uma porta e atrás uma porta em arco. E só entrava jovem, só gente jovem. Eu olhei para a janela, aí me veio uma frase na cabeça: portão de ferro, cadeado de madeira. Eu disse, meu Deus, aqui é o inferno. Muita loucura, velho. Meu Deus, como é que depois de tudo que eu já tinha, né? Depois de tudo que eu já tinha sentido, tinha acontecido, mas novamente aquela coisa louca, veio aquela seta, né? Aquele pensamento desse cara, que é o inferno. Aí eu olhei só os jovens, eu digo, não, caramba, vou embora daqui. Quando eu levantei para ir embora, 2 jovens na porta conversando. Eu disse, é para ninguém sair. Eles não querem deixar a gente sair. E eu olhava, eles lá conversando.
papo, aquele sorriso bonito no rosto. Aí eu disse, eu vou sair pelaquela porta. Quando eu levantei para ir para outra porta que saí de lá, na lateral, um rapaz ficou na porta. Ele disse, é para ninguém sair. Entrou, não sai aqui. Entrou, não sai. Aqui é o inferno. Vai levar esses jovens. Será que tem alguma coisa ali por trás? Eu fiquei pensando, imaginando que tinha alguma coisa ali por trás, um túnel, alguma coisa, onde levava os jovens para lá e... a cabeça foi... Caramba, aí com pouco começou o louvor, começaram a orar, falar de paizinho querido, papai, pai amado. Eu digo, meu Deus, esse povo tá pirado. Eles estão dizendo que é com Deus? Eu pensava, né? Será que eles estão dizendo com Deus que é pai amado, pai querido, meu Deus amado, meu pai amado, meu Deus, pai querido? Eu digo, meu Deus, esse povo me impressionou. Mas aí começaram a música e foi tomando aquele ambiente, tomando. E eu disse, eu fiquei à vontade. Olhei para trás, olhei para frente e o rapaz não estava mais lá. Olhei para trás, não tinha mais ninguém. Eu digo, tá bom. Eu digo, mas vou ficar aqui nessa fileira, porque se qualquer movimento que houver, eu estou tinha as cadeiras, aqui é um corredor, cadeiras aqui. Várias cadeiras, assim. Eu disse, bom, vou ficar aqui. Aí, um rapaz, que era um outro rapaz, que eu não nome qual era o apelido dele. Eu não sei se foi Medusa ou sei quem foi. Mas se alguém disse, vem para cá, eu disse, não, aqui tá bom. Ele disse, não, vem para cá. Aí eu sentei do lado dele. Só que ele estava aqui na segunda cadeira. Eu digo, eu vou sentar na primeira cadeira. Depois ele levantou e me empurrou, eu sentei na segunda. Ele sentou na primeira. Eu disse, meu Deus, eu não posso agora passar por cima dele, né? Porque eu tinha que ficar livre para poder correr se eu precisasse. E eu fiquei mais perto dessa porta, se eu quisesse correr. Aí ele perguntou, quem ele trouxe? Quem ele convidou? Eu disse, não sei, foi um rapaz assim, tal, disse mais ou menos como ele era. Eu disse, tá bom. Foi fulano, eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele. Tá bom. Ele só me deu isso, um papelzinho que estava com ele. Disse, tá bom. Aí o louvor rolou, com pouco ele chegou. Aí só foi aquele rapaz, ele sentou lá na frente. Aí só foi aquele rapaz, é o Franklin. Eu disse, tá bom. E o louvor não rolou, mas foi um negócio tão impressionante. Rapaz, Jesus estava ali. Glória a Deus. Jesus estava lá. E reuniões como aquela se repetiu várias vezes. E eu tenho certeza que Jesus estava nesse dia, porque em outras reuniões eu vi Jesus. Eu estava de joelhos, começou o louvor e eu com pouco já estava de pé e depois já não estava mais de pé. Eu caí de joelho aos pés, eu vi os pés de Jesus. E caí de joelho ali, e depois eu estava no chão e só chorava. Chorava porque eu lembrava de todas as misérias que eu já tinha feito na minha vida. E eu dizia, Senhor, quem é digno, né? Como posso? Eu dizia, Senhor, eu sei que eu vou para o inferno. Porque as coisas que eu fiz, tu não me queres. Mas enquanto eu estiver aqui, me salve. Eu repetia isso várias vezes, chorando. Bom, e aí, aquela presença maravilhosa. E o pessoal pediram que eu fosse à frente, todo mundo, vários jovens foram à frente, eu também fui. Eu disse, eu tenho uma música, essa foi engraçada, só tem um cântico, aperto, eu só vou cantar, viu? Só que, nesse dia eu lembrei, cara, que aos 6 anos de idade, eu tinha ido por 3 vezes a um encontro de jovens, que eles cantavam músicas iguais. Aí eu lembrei. Eu disse, gente, eu queria cantar uma música. Eu sei que eu sou espírita, estou aqui no meio de vocês, eu sou espírita, eu quero ser como vocês também.
Eu bem assim. Se eu queria cantar uma música, só tu, canta aí. Aí eu cantei a música, aí Britivaldo, que é o irmão que tava da música, tinha o Britivaldo. A gente chamava de Brit. Como é o nome? Britivaldo, o nome dele. Britivaldo que eu conheço? É o Brit. Nossa. É o Brit. Aí o Brit, né? John Lennon, parece aqueles óculos dele redondo, parecia John Lennon. Eu fiquei assim, amei o cara de cara, que ele já parecia John Lennon lá. E aí ele tentou levar a música, então a música era eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, eu nunca esquecerei. E de fato, eu nunca na minha vida esqueci. E eu lembrei disso nesse dia, porque pareceu tudo legal, como aquelas vezes que eu tive com esses caras. E eu lembrei que num domingo de Páscoa, eles nos levaram para um local, um palhoça grande, tinha muitas crianças, tinha umas 300 crianças, um monte de jovens na frente, e um deles apontou, eu lá no meio das crianças, ele apontou para mim e disse, vem cá, você, vem cá, é você, vem cá, insistiu, e eu descobri que era eu. Aí meu irmão me empurrou, eu saí, fui lá na frente, me abraçou, ele disse, quer falar alguma coisa? Eu disse, não sabe, eu tinha 6 anos de idade, eu vou dizer o quê? E ele pôs a mão e disse, olha, gente, isso aqui é um profeta do Senhor. Ele profetizou naquele dia. E eu lembrei disso nesse dia. Eu disse, caramba, aquele cara, aquele jovem, né, fez isso, né? Incrível. E aí eu cantei a música, falei isso pro pessoal, e aí eu disse, gente, eu sou espírita, como já falei a vocês, mas eu quero ser igual a vocês. Aí o pessoal veio, falou comigo e tal, aquela coisa, e aquela empolgação, né? Um espírita, depois não sabia tipo miserável de espírita que eu era, que dava pavor, dava medo. Eu mesmo tinha medo de mim, porque ainda no espiritismo, eu tinha umas coisas assim de avançar nas pessoas, tinha um desejo de avançar nas pessoas e rasgar ela nos dentes, e beber o sangue dela. Então eu me senti uma criatura assim, desse jeito, horrorosa. Se eu não gostasse da pessoa, eu queria rasgar ela do dente. Se eu gostasse muito, eu queria beber o sangue dela. Isso eu passava muito tempo só imaginando. Eu ficava lá só imaginando acontecer. Então, eu era uma criatura assim. Só um parênteses, Sérgio, assim, porque ouvindo essa história, eu fico pensando assim, na importância da gente aprender a receber pessoas na comunidade, na igreja. E eu fico pensando assim, como às vezes a igreja falha ao recepcionar as pessoas. Uhum. Chega alguém de fora, no encontro da comunidade, o povo é tão viciado a estar só com os crentes, os crentes, e não entende que até aquele momento, para aquela pessoa chegar ali, foi uma guerra tão grande. Uma luta grande. Rapaz, para alguém vir, Sérgio, de conta própria, visitar uma comunidade e vindo do mundão, é uma guerra tão grande, mas tão grande, que muitos chegam lá. Eu lembro do irmão dele, a luta que foi para ele chegar ali na reunião, a guerra que foi para ele, e inclusive se manter na reunião, porque várias vezes ele se levantava e dizia, não, eu quero ir embora, não, eu quero sair. Ele, calma, cara, fica aí. Eu abracei ele ali. Aí ele saiu, eu deixei, pra você ter noção, eu deixei a reunião todinha. Deixei a reunião. Quando ele saiu, eu deixei os irmãos lá e fui lá onde ele estava, para estar com ele lá. Disse, cara, não, volta, vamos estar com a gente. Você está debaixo de uma opressão. O inimigo não quer que você assista a reunião. Cara, tô passando muito mal. Mesmo assim, Sérgio. Tô passando muito mal. Eu digo, eu sei, porque eles não querem que você participe desse encontro. Aí quando a gente entra com ele lá, aí tem a libertação dele. Maravilha. Mas entenda que para essas pessoas, estar ali é uma guerra. É violento. O inimigo não quer. Desculpa, Sérgio. Que desculpa, homem. Tem que falar. A gente tem que ser treinado a isso. Eu acho que a maturidade da igreja está na maneira como recebem também as pessoas, sabe? É abraçar. E tem uma coisa amar, que orar. Eu acredito que a igreja tem que ter, e é um dom do Espírito, né? São 3 dons especiais do Espírito, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito.
eu julgo, né, eu creio que até pela minha experiência mesmo, esses 3 dons caminham junto. Eles se manifestam juntos. Você tem uma palavra de conhecimento. Que seria, tipo assim, você chega no ambiente, você sabe o que está acontecendo aqui. A palavra de conhecimento. Então, você tem que ter uma palavra de sabedoria para lidar com o que você está vendo e ouvindo. E discernimento de espírito para saber se isso, de onde está vindo, né? Se é anjos de Deus, se é espíritos malignos. Então, são 3 dons que tem que ter, né? E a gente tem o Espírito Santo, e esses 3 dons têm que se manifestar. Tem que existir. Todos nós temos que ter. E uma coisa certa, todos nós temos anjos de Deus. Se não tem 2, mas tem 1. Né? Dizem que eu tenho 2 anjos comigo. Alguém já viu 2 anjos? Eu já vi também. Eu acho que os 2 anjos que estavam lá foram os 2 anjos que Deus mandou para mim estarem comigo. Porque depois desses 2 anjos, eu vi, não lembro da fisionomia, porque não veio a fisionomia assim exatamente, né? Mas esses 2 anjos estavam uma outra vez na porta de entrada da minha casa, quando eu estava iniciando um culto. E eu olhei, eles estavam os 2, um de frente para o outro, conversando, e eu olhei, sorri, e disse, Jesus, que coisa maravilhosa. Tinha que ter mandado eles. A gente estava debaixo de um jugo muito forte, uma opressão muito grande, isso em outro momento eu conto, e eles vieram para estar naquela reunião, para a gente estar ali conosco, poder cultuar o Senhor. Né? E outra vez, um outro irmão, aquele Rodrigo, o pastor Rodrigo, disse, eu já vi anjo, já vi pastor com um anjo, você tem 2. Rodrigo, eles estão aqui. Uhum. Então, eu creio que realmente Deus tem destinado para mim. Ou seja, e depois desse momento na igreja, em que ali é de fato onde ocorreu a... Foi um passo, né? Foi a decisão pública da conversão, foi ali, Foi né? verdadeiro, porque eu disse que eu queria aquilo. Né? Porque ali, diante das outras pessoas ali, aí depois desse dia, você ainda sofreu mais alguma... Sim, sofri. No dia seguinte, eu estava na mesma reunião, e eu sentei e já estava mais à vontade, o dia foi muito bom, estava muito feliz, eu estava muito feliz, muito cheio de uma presença que só se explica dizendo que é Deus, né? E eu estava lá, estava acontecendo o culto, e aí ele chegou, ele entrou e sentou atrás de mim, e eu senti que ele entrou e sentou. O que ele acompanhava. O tal demônio. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que ele pode ter entrado aqui? Né? Para mim, ele não entraria. Como é que ele pode ter entrado aqui? Entendeu? Porque o Luciano ficou preso. E muita gente fica dentro das reuniões, cara, oprimido, gente, por favor. O discernimento é interessante. O discernimento é muito importante, porque uma coisa que é um ato profético, uma coisa que eu faço, né? Como aqui é a sua casa, e eu já entrei, já ligadão, mas aqui é a sua casa, a primeira coisa que eu olhei que é a sua casa, né? Isso aqui é uma casa, mas aqui recebe pessoas. Eu fiquei no meu espírito aqui falando com Deus e eu pensei, espero que a gente comece com oração. Porque a oração seria para poder intimidá-los, assim, seria para impedir a ação deles, né? Uhum. Já que a gente iria falar, provavelmente, essas coisas. Então, num culto, as pessoas sofrem, né, opressão, e elas se levantam, vai tomar água sem sede, vai no banheiro sem querer fazer nada, sai, anda, sobe e desce. Eu estava falando para o Sérgio, não sei se vocês perceberam domingo, né? Da gente, no sábado, né? Que dificuldade que eu tive ali de pregar no sábado. Uhum. Eu senti uma... Você cansa, termina uma reunião cansado, gente. uma perseguição aos irmãos. Uhum. No domingo ali, gente se levantando, gente saindo, não querendo ouvir palavra, povo agoniado. Não foi uma coisa normal. É uma guerra contra a palavra. Uhum. Foi por isso que depois colocasse no grupo para o pessoal comentar alguma coisa, participar ali também, sobre o que tinha absorvido. Para ter absorvido, para sentir o povo. Você vê que não teve resposta, realmente não teve.
Pouquíssimas pessoas. Aquela palavra deve repetir, meu filho. Uma palavra muito boa. Tem que ensinar a repetir, repetir, repetir. Como vocês querem para repetir, né? E a palavra manda mesmo. Tem que ensinar, tem que aprender. Todos os meus ensinos, durante anos e anos, foram os mesmos. Eu tenho um estudo, eu tenho um material, né? Eu te passei? Sim. Não, nunca passei para você, não. Não, sim, eu sei que você tem. Mas eu tenho um material que eu fiz, né? Daria um livro grande, que eu fiz, que eu tenho ele desde 1984. Eu me converti em 82 e comecei a estudar realmente, a ler e a estudar, ler e estudar, pá. E fui fazendo o meu material. Porque com 6 meses eu assumi uma igreja. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Com 6 meses eu estava lá, tomando conta de 40 ovelhas. Um dia, 2 anos depois, eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, aqui não tem pastor. Esse tempo todinho que eu estou aqui, não tem um pastor. Aí, no meu interior, eu disse, tem. Você é o pastor? Eu digo, meu Deus, quer dizer que eu sou o pastor? Oh, meu Deus! Eu tomei um susto. 2 anos depois, eu disse, meu Deus, quer dizer que eu sou o pastor? E por que eu não fiz as coisas direito como pastor? Olha. E eu nunca deixei de fazer o que eu faço até hoje, que eu fazia e faço até hoje, que é ler a Bíblia e orar com as pessoas. E aí, voltando ao assunto, né, que eu disse, que eu estava falando das reuniões, dos encontros, a gente precisa ter uma ação profética, eu diria, né, que é os primeiros a chegar, né, pastores e líderes ser os primeiros a chegar, ungirem as suas mãos e orar de dentro para fora e consagrando o ambiente e botando irmãos ungidos na frente, irmãos preparados lá na frente para receber cada irmão com sorrisos e alegrias, com abraços e apertos de mãos para que possa entrar e falar durante esse período de oração. Isso é coisa da minha cabeça, gente. Eu que sou desse jeito. Eu faço a vida inteira isso. E eu oro, né, e proíbo a entrada e também qualquer tipo de manifestação. Eu não gosto de manifestação demoníaca. Eu não gosto. Eles não mas precisam... Mas pastor é que gosta mesmo, né? Mas os demônios não precisam se manifestar. Então, os irmãos, né? E muito menos pastor precisa entrevistar. Nem nada disso. Demônio, já o nome dele é espírito maligno. O nome dele é espírito maligno. Jesus chamou ele de espírito imundo e sujo e acabou. Esse é o nome deles. É o seu nome. Não, vai para lá. Eu proíbo toda manifestação. Aqui vai ser um culto para Deus e as pessoas devem estar abertas e sensíveis ao Espírito Santo. E aí invoco o Senhor e convido os anjos. Vem estar conosco. E pastor Sérgio, assim, já chegou algum momento do senhor expulsar demônios depois que se converteu? De sentir alguma coisa assim depois que expulsou? Ou sentiu que eles os conheciam o senhor de alguma forma? Não, na verdade, acontecia o seguinte, assim, teve vários momentos de eles possuírem as pessoas e vir se queixar. Ei, você me deixou? Ei, nego, me deixasse, não foi? Teve isso. Aí eu repreendia, aí a pessoa ficava assim, como que esquisita, como quem diz assim, onde é que eu estou? Teve 3 situações. Eles usavam a pessoa para dizer isso. Aí depois isso. que diziam, aí fora. Quando eu expulsava, eu disse, saia em nome de Jesus, solta ele. Ou ela. Teve uma vez foi um rapaz, outra vez foi 2 mulheres. Uma vez foi uma menina, outra vez foi uma mulher, outra vez foi um rapaz. E ordenei, e aí eles ficavam assim esquisitos. Não sabia o que estava fazendo ali, nem por quê, nem sabia de nada. Então aconteceu. Assim, eu sabia que era eles. Reclamando. Olha, reclamando vai reclamar de Jesus. Então, graças a Deus, depois disso,
nunca mais, né? Depois desses Não teve primeiros mais dias. essas coisas. Até porque aí ele já não tem mais legalidade nenhuma para. Foi perdendo, né, a né? legalidade. E é um processo que leva tempo também, não é, né? A pessoa tem que estar preparada para Guerrear contra o maligno. para não somente tomar a decisão de se entregar, de se converter a Jesus, mas também de continuar nele, né? Até estar firme. E é para isso que existe a igreja, para ajudar Acolher, né? Acolher e se manter, né? Eu tive, no início também, muita experiência, assim, sabe? Eu creio que Deus, por conta dessas coisas que eu tive antes, no passado, desse envolvimento e essas aparições, eu ficava conversando, sentava e batia papo, altos papos com um cara aqui do lado. Imagina, eu quero ir ser com Jesus, né? E se os anjos quiserem conversar comigo, eu também quero. Acho que é bom conversar com anjos, mas com o Senhor é melhor, né? E eu ficava conversando com eles aqui do meu lado, com o demônio aqui. E quando teve vezes, muitas noites, eu dormi, e eles montaram nas minhas costas, e ficaram lá, assim, montados nas costas. Eu sentia eles lá. Era incômodo, né? Eu só sentia aquele peso, eu derrubava ele embaixo e eles caíam lá. E saía, às vezes, com raiva. Tinha essas coisas, né? Deus teve misericórdia da minha vida e tem tido até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Tem me sustentado, porque só a sua misericórdia e graça para sustentar uma criaturinha como essa nele. Então, louvo ao Senhor pela minha vida, Amém. pelo que Ele tem feito. E acho que tem muita história ainda para contar, mas a gente, como o senhor mesmo disse, a gente vai deixar para uma segunda vinda do pastor Sérgio aqui para ele contar. Mas dessa vez, Mas eu tenho uma pergunta pra fazer também. pode fazer. Tipo, o senhor falou que viu anjos e tal. Dessas experiências positivas, sobrenaturais, é bom, qual né? delas foi assim que... Pô, essa foi a mais né, top pastor? da Foi minha uma vida. vez, nós estávamos no retiro, um retiro lá em Xangrande. Xangrande aqui, para cá de Gravatá. Eu estava recém, né? Essas experiências muito miraculosas assim, foi logo quando eu me converti, né? E eu ficava muito tempo sozinho para orar. E aí eu tinha um outro irmão que ele saía comigo. Esse rapaz, eu tinha 17 anos, ia fazer 18. E ele é mais velho do que eu, ele tá hoje com 69 anos ou 70. Então eu estou com 58, ele está com 70, ele é mais velho do que eu, 12 anos. Só que a cabeça dele, ele tem um retardo mental, né? Ele tem hoje, tipo... Eu não sei quando ele está com a idade dele hoje, não, mas ele é um adolescente. Ele não tem a idade mental não. física, né? Ele está com 70 anos, mas a idade mental dele é um adolescente. Era o meu companheiro de oração. Gente, você precisa ver, a gente saía para orar. Que isso, meu Deus, como era fantástico. A gente deixava toda a turma lá, eu ia com ele, dentro do mato, entrava dentro do mato dentro, ia orar. E aí, uma vez que eu estava orando, só que o acampamento estava muito perturbado, agitação, eu já saía mesmo para poder orar, porque eu não estava aguentando, eu não gosto de barulho, mas só aquele barulho desorganizado eu não aguento. E aí, aquele barulhão, aquela discussão, o que vai comer, o que vai fazer, que não sei o quê, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, eu saí, peguei a Bíblia, saí, e Carlinhos veio comigo, e aí a gente saiu, e foi para dentro do mato, andamos bem muito, aí paramos num canto e começamos a orar. Rapaz, foi uma presença incrível, eu tive uma visão, assim... Deus e os anjos do lado. Assim, o trono, Deus sentado, né? Eu não sei se Deus ou Jesus, sentado e os anjos do lado. E foi tão forte a visão que ficava na minha mente. Ficou assim, eu fechava os olhos e via, abria os olhos. Abria os olhos e via, eu fechava os olhos e via. Eu não conseguia. Depois que eu tive a visão, e aí desapareceu,
né? Então, se eu fechasse os olhos, eu via. Anoiteceu, o dia seguinte eu contei. No dia seguinte foi que eu contei, porque eu não aguentava mais. Eu disse, eu vou contar para os irmãos. Rapaz, quando eu contei para os irmãos, assim, tomou conta assim, o ambiente de uma presença incrível que todo mundo começou a chorar, eu orar. Foi um negócio incrível, assim. Aí, nesse mesmo retiro, eu saí com o Carlinhos, que é meu companheiro Carlinhos. Saí com o Carlinhos novamente, aí saímos e fomos para umas cachoeiras que tinha. Eu até depois levei os irmãos lá, porque eu achei que o que eu ouvi, os irmãos também ouviriam. Eu ouvi os anjos cantando. Pelo menos eu posso dizer assim, eu ouvi vozes angelicais, músicas, eles cantando. Coisa mais linda, linda. Parecia que estava dentro de mim, porque era em toda a direção. Então eu disse, é por aqui, vamos lá, Carlinhos, por aqui, Carlinhos. Aí saía, isso não tá aqui, é pra cá. Aí, meu Deus, eu fiquei assim, a gente ficou no meio daquilo lá, aquelas vozes angelicais cantando, aí ficou lá, só ali. Aí foi essas coisas maravilhosas, assim, no início, né, da minha conversa. Muito bom. É incrível como você vê os jovens hoje, né? Vocês tão jovens tendo essas experiências. As pessoas hoje não têm essa... Tudo que os jovens das igrejas querem hoje? Celular, né? Não vamos postar no Instagram as coisas da igreja. Assim, tipo, não é que eu sou contra isso, não, né? Mas, tipo, você vê que o povo hoje está raso de experiências profundas com Deus. É um tempo que eu acho que é um tempo mais ou menos como aqueles tempos de Eli, onde se ouvia pouco. Apesar do Espírito Santo estar falando exaustivamente, nem todo mundo está interessado em ouvir, tá muita gente distraído. E você vê pessoas que se dizem cristãos, que deveriam ser instrumento de libertação na vida de tantas outras pessoas. Eu tomo essa crítica para mim, digo, Senhor, por favor, faça isso de mim. Eu lembro da minha fase de conversão também, na adolescência também, aquele momento. Tive altas experiências assim com o Senhor também, incríveis, de visões e ver mesmo a glória de Deus. Uma vez, Deus me fez ser arrebatado. Eu vi, Sérgio. Maravilha. E o incrível, que eu compartilhei já com o Ivan isso aí, o incrível que não foi só eu que vi, aí foi surpreendente. Eu estava com 2 irmãos, um casal de irmãos, no período de carnaval, e eu vi o teto se abrindo e eu fui para 500 metros, lá em cima, nas nuvens. Eu estava nas nuvens e estava aqui, cara. A minha consciência se bipartiu. Eu fiquei tão consciente de que estava aqui e, ao mesmo tempo, lá. E eu via, foi no período de carnaval. É louco isso aí. Eu sei, eu tive uma dessa, cara. É muito louco. E aí eu tava lá... Amado. E eu olhava para baixo, assim, e eu via, Sérgio. A velocidade com que você sai, né? Eu via todo mundo que estava aqui embaixo, evangelizando, nos blocos de carnaval. E eu via, quando eu olho para cima, que eu vejo, assim, eu vi o reino espiritual. Eu vi os anjos e os demônios. Os demônios como sombras, descendo em redemoinho. Mesmo assim, era um redemoinho. Primeiro eu vi os demônios, depois que eu vi os anjos. Um redemoinho de demônios girando o carnaval, cara. É isso aí que acontece. Eles gostam de rodar, né? Porque é em tudo. Até nas manifestações físicas é para rodar, é para girar. Era um redemoinho escuro. Era uma poluição. Eram sombras. E eles rodando lá embaixo e subiam e desciam, Sérgio. Assim. Coisa de louco, coisa horrível. E ao mesmo tempo, quando eu queria ver lá embaixo, Sérgio, quando eu queria ver lá embaixo, a visão fazia assim, ó, zoom. Eu via lá perto. Eu tava na nuvem, mas via aqui, bem juntinho aqui. Via o rosto das pessoas se eu quisesse. E fico imaginando como deve ser a visão de Deus. Imagina, né? Meu Deus. E aí eu via. E aí eu queria me ver lá orando. Eu queria me ver lá em casa orando. Daqui da nuvem eu dobrava ali na direção de casa. Eu estava em cima da Nossa Senhora do Rosário, que era uma igreja. A uns 100 metros acima, assim eu acho, mais ou menos. E eu olhava para lá, para casa, na direção lá de... Tu sabe da Nossa Senhora do Rosário, né? A praça lá, central. Eu estava na praça lá de Jaboatão. Lá em cima. E quando eu olho lá para casa, lá da praça central, eu via lá em casa... E eu me via dentro da sala com os 2 irmãos com o joelho dobrado. E as paredes se abriam para eu ver. Que era um negócio surreal. Aí quando eu olho para aqui,
que eu começo a ver os anjos vindo, cara, as luzes vindo. Sérgio, eu comecei a me alegrar. E comecei a orar. Só que eu orava aqui e ouvia aqui, entendeu? Eu orava lá em cima nas nuvens e ouvia aqui também. A minha proporção aqui era a mesma. E nessa hora que eu olho pra lá, eu vi a oração subindo, Sérgio. A oração é um raio. A oração é um raio. Sim, é um raio não, é um feixe de luz. Assim, um raio não, feixe de luz. Subiu aquele feixe. Quando o feixe subiu, aquele redemoinho parou. E começou a girar, mas bem mais devagar. Porque agora eles estavam concentrados, que havia uma oração que subiu. E era poderosa. Entendeu? E eles ficavam assim, girando, mas numa velocidade menor. Pronto. Eu entendi a oração de Daniel lá. Eu entendi um pouco da esfera espiritual naquela noite. Quando eu volto... Aí acabou a visão. Pronto. Aí eu voltei. Quando eu voltei pra... Que eu disse choro em língua, sabe? Aquela coisa que ele movia, aquela coisa. Quando eu volto, Sérgio, que eu olho pros caras... Eu disse, vocês não sabem onde é que eu tava agora. Aí eles disseram, estávamos em cima da Nossa Senhora do Rosário lá. Estávamos no mesmo lugar. A experiência. Eles também tinham tido essa visão. E eu disse, como é? Eu digo, estávamos lá também. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fiquei maravilhado com isso. Amém. Eu digo, Senhor, eu lamento hoje as pessoas não procurarem essa intensidade, né? Assim, às vezes a nossa oração tá... É A verdade. vida da oração e de busca... A leitura da Bíblia. Na primeira semana, eu li de Mateus a Gálatas. E de Gênesis até Êxodo, não sei que capítulo de Êxodo, acho que até as pragas. Na primeira semana. Eu estava lendo, lembra que eu estava lendo, né? A Bíblia, né? E aí, com essa experiência que eu estava tendo agora, tudo muito vivo, assim, estava muito vivo agora. Então, eu peguei a Bíblia, essa tal Bíblia que meu patrão tinha, e li tudinho. Li de Mateus até Gálatas, e de Gênesis até o livro do Êxodo, não sei, acho que até as pragas, mais ou menos. Aí eu lia e ficava tudo, entendeu? Ficou tudo registrado. Incrível. Era uma coisa assim, parecia impressão. Tudo que eu lia ficou. Por mais experiências como essas, né? Que elas cresçam ali na comunidade. Amém. Que a gente faz parte e que as pessoas cada vez mais consigam ter esse interesse também, né? Porque Deus está aí para agir com qualquer um. Não é exclusividade do pastor Sérgio, não é exclusividade do pastor Saulinho, não é exclusividade de ninguém. Ele usa quem quer, É verdade. mas também é quem se permite ser usar, quem está na obra, quem está no serviço, quem está buscando. A gente fala que antes da gente buscar Deus, Deus é quem nos busca, mas é preciso, da mesma forma como há a legalidade, de você dar a legalidade para um espírito maligno ali agir na sua vida, você tem que dar a legalidade para que Deus haja na sua vida, para que Ele faça. Né? Para que ele faça e tudo que ele faz de melhor. Não é isso? Verdade. Então, Sérgio, foi uma experiência muito boa. Ficou aqui um terço só do que a gente conversou nessa noite, mas que o que ficou, eu tenho certeza que foi vontade de Deus que tenha sido isso. Tá somente bom. Isso, por algum motivo. Né? A gente não sabe qual. Mas por algum motivo o que ficou é porque era o que precisava ser retido para todo mundo. A gente, no futuro, aí se encontra de novo para a gente conversar mais outras coisas. Maravilhas. Só que agora, ao invés de conversão, desse período de trevas da sua vida, até chegar à luz, o que aconteceu depois, né? Tudo que você já passou, o que você aprendeu na fé. E aí, para a gente conversar sobre espiritualidade mesmo, né? Sobre crescimento espiritual, que eu acredito que é todos nós precisamos. Não é isso?
Então, Saulinho, obrigado também por estar aqui mais uma vez, Amém. contribuindo com tudo isso, né? E, Saulinho, eu tô quase fazendo de âncora aqui. Né? Que legal. Chega uma pessoa aqui, eu vou chamar Saulinho pra... Isso. Convide seu pai. Amém. Próxima pai. Já conversei com ele, já disse. Seu pai tem muita história É verdade. de conversão, assim, e de experiência espiritual também, que é muito... Não é todo mundo que tem, né? Então, isso precisa ser dito. O próprio Saulinho também. A gente tem muita coisa para conversar aí, que a gente sabe, assim, de conversas informais, mas para ficar registrado, né? Para alguém, para a posteridade chegar a ver, enfim. Se Deus quiser... das viagens missionárias, milagres que acontecem nas viagens missionárias. Não, Saulinho tem quase uma Bíblia no nome dele. Que coisa. Primeira carta de Saulinho a Jaboatão. Tem lá. Tem um monte de carta de Saulinho pra um monte de discípulos dele lá. Eu tô esperando a minha ainda, Eita. pra botar no Canon da comunidade. Mas a gente vai fazer o compilado das cartas de Saulinho ainda. Segunda Saulinho. Epístola de Saulinho, segundo... Meu Deus. Mas é isso. Gente, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por Deus permitir. Tudo é permissão dele e é vontade dele. E ele sabe de todas as coisas, né? O pastor Sérgio calhou de estar aqui hoje. Foi meio assim. A gente nem sabia que ia poder gravar isso aqui hoje, acabou estando. Mas por causa que ele estava, ele pôde visitar ali a avó de Joyce, que está meio adoentada. Foi. Então, enfim, por que essas coisas aconteceram hoje? É porque tinha que ser. Não é isso? Então, a primeira honra que deve ser dada é ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo, por permitir que a gente esteja junto aqui conversando. Glória a Deus. E que isso aconteça mais vezes, né? Amém. Para que mais pessoas sejam ajudadas. Sérgio, para terminar, talvez talvez outras pessoas que vão escutar esse vídeo, né, esse podcast, sei lá, onde você vai escutar, estejam passando por uma experiência parecida, seja espírita, seja por alguma religião da África, assim, né? De algum ocultismo, não sei. Talvez estejam achando que é o máximo da mesma forma como você achou que essas crenças eram o máximo, né? E aí você viu a diferença de quando você tentou sair. É verdade. De que não eram, né? Então, assim, se você quiser deixar alguma palavra para essas pessoas, Saulinho também, sintam-se à vontade para deixar a sua mensagem final nessa noite, né? Amém. Falar logo. Fala. Você que tem sede, venha às fontes e beba. Maravilha. Porque o que te apresentam aí no mundo é cisternas rotas que não retêm as águas. Lamentavelmente, muita gente acha que está bebendo alguma coisa, mas a água desse mundo, quem bebe dela volta a ter sede, como Jesus falou para a samaritana. Todo tempo, né? Você volta a ter sede, essa não te preenche, não te alegra, não traz profundidade nem transformação para a tua vida. Você vive num constante vazio e tentando preencher isso. Vem para as fontes, vem beber das fontes da vida, né, que se encontram em Jesus. Só Ele pode te dar essa água viva. Amém. Né? Amém. Maravilha. A gente se envolve muito com as coisas, né? E eu penso que a gente está vivendo uma geração, nessa geração hoje, tem gente de tudo e muito, né, fazendo muita coisa. Tanto aqueles que estão sem se envolver com nada espiritual, e ele pensa que não está se envolvendo com nada espiritual, mas na cabeça dele é assim, né? Então, aparentemente, ele não está se envolvendo com nada espiritual. E tem aqueles que propositalmente se envolvem com coisas espirituais, né, o ocultismo, e faz isso por prazer, faz porque gosta, pela sensação que dá. Né? Existe, né, na internet, né, um site, eu não lembro agora o nome. Lembrei aqui, é Incubus e Sucubus. Então, vocês que estão fazendo esse tipo de coisa, gente, você sabe exatamente o que isso faz, né, o que você espera, e isso é um envolvimento espiritual e diretamente com demônios, com espíritos malignos. E
assim como eu pensei, chegou um tempo na minha vida que eu anulei completamente Deus, porque foi isso que aconteceu. Né? Deus não existia, se porventura existisse Deus, ele já tinha abandonado há muito tempo a terra e todo mundo. Então eu penso que tem gente vivendo assim, totalmente alheio à vida de Deus. E Deus nos quer. Deus nos quer mais do que todo o desejo de todos os seres humanos juntos, né? Se juntar o desejo de todos os seres humanos que quer Deus, ainda é menor do desejo de Deus nos querer. Deu para entender isso? Uhum. Então, Deus nos quer muito, se revelar muito, porque nós somos dele, viemos dele e voltaremos para ele. Tem um texto lá de Efésios, capítulo 1, que nós nascemos para ser o louvor de Deus. Né? O louvor. E não... Imagina que se eu fosse uma música, já era muito. Mas eu não sou nem a música, eu sou o louvor de Deus. Mas eu sou um louvor de Deus. Meu Deus, eu sou o louvor de Deus. Quando eu penso isso, eu penso uma coisa tão grande, tão grande. Então, Deus me quer desse tanto. Deus nos quer, né? Quer todos nós. Então, voltaremos para Deus. Eu acho que a gente tem que... tem até um texto que fala, fazer prova com Deus, entregar-se a Deus, cara, e Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar, porque esse é o desejo dele. Deus quer, o tanto que Deus tem falado com os seres humanos, se manifestado para as pessoas, a gente tem que estar tão envolvido com as coisas dessa vida e tão alheio às coisas de Deus, que não percebe. Mas Deus nos quer, Deus nos ama, né? E, infelizmente, existe essa ação de Satanás maligna, e o desejo deles é destruir a criação de Deus. E começar pelas primícias, porque ele não ataca os cachorros, não ataca os gatos, não ataca os leões, ele ataca o ser humano. Ele possui o ser humano. Uma vez ou outra você vê um galo endemoniado, uma vaca endemoniada. Eu já expulsei demônio de galo, já expulsei demônio de cachorro. Já curei uma vaca, ou sei lá quantas vacas já curei, pelo menos uma vaca que estava com a língua arrastando no chão. E ela veio para cima de mim, correndo, parou. Já tinha visto água benta, agora leite bento. A primeira vez. Eu impus as mãos na vaca e no outro dia ela estava literalmente curada. A língua dela voltou. Ela estava com a língua arrastando no chão e babando. Deus nos quer. Rapaz, se Deus quer curar uma vaca, um cachorro, orei para o cachorro que estava morrendo, o cachorro voltou. Se Deus nos quer esses animais, imagine nós que somos as primícias dele. Agora, nossos inimigos, que são os inimigos de Deus, que são esses seres espirituais da maldade, eles querem nos humilhar. Então é humilhante tudo que eles fazem, né, com o ser humano, porque quanto mais eles puderem humilhar o ser humano, jogar ele na sarjeta, para ele tá bom, e mais o homem estará distante de Deus. Então, vem para o lado de cá, né? Essa família linda, maravilhosa. Amém. Que Deus tem nos dado, Deus tem... Vem pro lado que tá ganhando e vai ganhar. Mesmo, para sempre, né? Como é daquela música? E ganha para sempre. Qual? Vem pro lado de cá. Como é que é, rapaz? Canta na política. Pula pro lado de cá. Agora, se pular pro lado de cá, meu irmão, é vitória certa. Continuamente, né? Todo tempo. E aí, tu imagina, porque eu era dominado por aquelas criaturas. Eles faziam comigo o que eles bem queriam. E agora eu que mandei eles embora. Eu lembrei aqui agora... Não, pode... Eu lembrei aqui agora que o cara com quem eu morei no centro dele, né? Tinha um cara que eu morei. Eu morei em vários, né? Então, eu morei no centro de espírito desse cara. E ele tinha o tal viramundo. É um demônio assim, né? Um espírito maligno. Esse é o nome, tá? Mais uma vez eu quero só dizer assim, esse é o nome que é dado para eles. Mas, diz, né?
são espíritos imundos e sujos, como disse Jesus. E aí, cara, eu tô com esse cara, eu encontrei com ele depois de alguns anos, deixa eu ver quanto tempo, 80, acho que uns 2 anos depois, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois, eu me encontrei com esse pai de santo. Aí eu fui lá, falei com ele, vou dizer o nome dele aqui, Neném, é chamado Neném. Rapaz, como vai? Começamos a conversar. Ele disse, você ainda é crente? Disse, cara, eu vim da oração agora, eu sou de Jesus, a Bíblia do lado, e eu comecei a falar, rapaz, olha, e tal, Jesus transforma, e tal, e quando eu comecei a falar, cara, o bicho apareceu, foi, levantou a poeira assim, deu aquela girada assim, pôs do lado dele, atrás dele, os olhos dele mudou, eu disse, o sangue de Jesus tem poder, neném. Tu tem que ser liberto em nome de Jesus. Ele ficou lá e tal, mudou. Aí conversamos outras coisas, eu fui embora. Na hora, cara, o bichão apareceu. Então, não fez nada. Não disse nada, porque nem o cara teve ação. Horrível. Então, assim, Deus nos dá autoridade. Você que está sendo subjugado hoje, qualquer criatura que está sendo subjugado hoje, achando que não será liberto, porque essa é a ideia também. A ideia, eu lembro dos caras que eu dizia, rapaz, tem que sair disso. Não, não pode, porque se eu sair, eles me batem, eles me matam. E é isso que eu entendia mesmo. E, na verdade... O Sérgio aqui, só mais esse parênteses, Sérgio me chamou a atenção na tua história, não sei se está nessa parte aqui que foi gravada ou se foi na parte anterior, que ele falou que ele chegou lá no quartinho e disse... Vocês não valem nada. Vocês não valem nada e eu não quero mais nada com vocês. Essa é a última vez. Vocês nunca mais vão me ver. É daqui para sempre. Vocês nunca mais vão me ver. Né? Então, eu acho que, da mesma forma que você fez, as pessoas, às vezes, não são libertas porque não tomam iniciativa. Porque o demônio Geraseno só foi liberto porque eu acho que teve um pingo de luz nele. Ele reconheceu que ali vinha o Filho de Deus. O endemoniado, né? Endemoniado Geraseno. E ele, qual foi a atitude dele? Correu na direção de Jesus. Ainda que chegando lá, estava possesso de demônio. Então, se a pessoa não quer, recentemente mesmo fui repreender um demônio, um cara me chamou lá em casa, disse, ó, vai lá em casa, eu fui lá. Aí disse, ó, tem alguém querendo falar contigo. Eu pensei que era uma pessoa. Isso não faz 4 meses, não. Eu pensei que era uma pessoa que queria falar comigo na casa dele. Aí, quando eu cheguei lá, aí disse, ó, quer falar contigo. Eu disse, quem? Eu olhei para um lado, não tinha ninguém, assim, meu guia. Gente. Aí, o guia apareceu lá, aí chegou para mim e disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Apareceu ele dentro dele. Ficou possuído, né? Possuiu o rapaz. O que é que você está fazendo aqui? Porque ele é meu e você não vai arrastar ele, não. Você não vai arrastar ele, não. Aí eu disse, eu não vim conversar com você. Não vim. Sai daqui. Tá repreendido em nome de Jesus. Repreendi. Não saio dele não, porque ele é meu cavalo. Olha a expressão que o demônio usou. Então, para você que está nessa vida aí, que está ouvindo esse testemunho do Sérgio, eu quero falar para você que, ó, eles enxergam você como um cavalo. É mesmo. Como uma mula. Dominam tua vida como se fosse uma mula. Eles estão aí impregnados nas tuas costas. Tanto que eles dizem assim, quando a pessoa vai ficar possuída e tal, alguém que está lá, né, na liderança do centro espírita, diz, segura o cavalo. Ele fala assim, Ela tá vendo? Segura o cavalo. Ele é meu cavalo. Dele eu não largo. Ele foi dedicado a mim. Coisa desse tipo. Desde sempre foi dedicado a mim. Eu digo, eu repreendo em nome de Jesus. Quando eu repreendi... O cara tornou. Aí eu disse para ele, ó, enquanto você não renunciar isso aí, ele vai ter acesso a você. É um negócio estranho. O cara te chamou para conversar. Para você ver. Conversar com... É porque eu tava já evangelizando esse cara.
E o bicho não gostou. Deve ter cochichou. nada do ouvido dele. Não gostou. Queria tirar satisfação. Como eu não tenho conversa com essa não quero entrevistar, não tenho papo com o demônio. Sai, em nome de Jesus. Aí saiu. Quando ele volta, aí eu prego. Digo, olha, você só vai ser livre, totalmente livre, quando você abdicar desse teu guia. Você ainda chama ele de guia, cara. Mas Quanto você... E aí? E aí que outras vezes ele veio possesso de demônio e eu não repreendi. Não repreendi mais. Sabe por quê? Porque não há uma entrega do coração. Não há uma entrega do coração. Quando o coração tiver entregue, totalmente entregue, ao ponto de dizer, como o Sérgio fez aqui, de correr na direção de Jesus, ainda que os pés meio trêmulos, mas voa e renuncia, aí sim existe libertação de demônio. Porque se não houver essa entrega do coração a Jesus, os demônios ainda vão ter legalidade. A pessoa ainda está cheia de Existem os pactos, né, que tem que ser renunciado. Eu, a cada oração... é daqui ou... Lajedo. É de Lajedo. Eu, a cada oração, eu falava, renunciando e amaldiçoando eles. Cada oração que eu fazia, tanto sozinho, nos jejuns, eu jejuava muito. Nessa primeira semana que eu me converti, foi uma semana de jejum. Eu não sei porquê, acho que Deus é, penso que Deus. Eu comi um pão e um copo de água. Quando dava meia-noite, eu comi um pão e um copo de água. Foram 8 dias assim, de jejum de oração. E por isso que eu tive tempo também suficiente, e meu patrão não abriu o comércio. Eu saí de lá... a gente já encerrou, né? Mas, eu saí de lá porque quando eu voltei, uma das noites que eu voltei da reunião, que eu já estava morando lá, né? Eles não tinham acesso mais. Eles não entravam mais. E eu tinha a presença de Deus toda noite. Toda noite eu dormia com Jesus. Na verdade, assim, eu deitava para dormir, eu só fazia isso, ó, deitava e já estava em outro lugar, ao lado de Jesus caminhando. E aí sentava numa pedra, ele sentava no outro, e nós ficávamos conversando. Não abria a boca, olhava, a gente conversava assim. Entendeu? E a noite todinha, aí ele dizia, está na hora de voltar. Aí pegava na minha mão e a gente voltava. Quando voltava, eu acordava. Tinha amanhecido o dia. Então, eles não entravam. Mas uma dessas noites que eu fui para o culto, que eu voltei, isso foi numa terça-feira. Quando eu voltei, eu tinha saído logo cedo. Aí meu patrão estava em casa, e aí quando eu vou entrar, aquela coisa me barrando. Quase que me empurrando para faltar, para não entrar. E eu forçando, que eu morava ali, eu fui entrando, aí botei a bicicleta assim, saí devagarzinho olhando, aquele mau cheiro e tal, era fumaça. Aí as luzes vermelhas, lá, a vela acesa. Cara, eu saí em pânico. Pela rua, de bicicleta, passando no meio dos carros. Vum. Aí fui bater lá onde estavam os irmãos ainda. E aí cheguei lá chorando, urrando, apavorado. Aí eu fiquei em pânico. Eu não sei como é que foi aquilo. Eu fiquei em pânico. Os irmãos impuseram as mãos, oraram até que consegui me acalmar. Eu contei o que aconteceu, né? Que eu cheguei, a casa está lá cheia de demônio. Meu patrão faz uma sessão espírita lá. Eu não vou para lá mais, não vou mais para lá. E aí, eu dormi na casa desse irmão. Amanheceu o dia, eu fui lá, abri, peguei minhas coisas e fui embora. Fui embora. Aí foi quando eu fui para a casa da minha mãe. Que eu passei só 2 meses lá, que ela me expulsava todo dia. Que ela não queria que eu falasse de Jesus. Acontece, né? Mas é isso aí. Amém. Então, Sérgio, Saulinho, muito obrigado. Pois não, moção. Que obrigado. esse
programa de hoje se repita, né? Com outras conversas, outras histórias e outros ensinamentos também. Maravilha. Então, para todo mundo que assistiu, boa noite. A gente agradece aí a participação de vocês. Obrigado. E, por favor, que comentem alguma coisa aí, digam se gostaram, se não. Vamos ter um feedback assim para ver o que a gente pode melhorar, mudar, né? E não sei, melhorar o que a gente tentou fazer aqui. É isso, boa noite a todos. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora estão assistindo, né? Ou ouvindo. Então, é isso aí, até mais. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, querido.